A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando Rebanho. Com certeza Deus vai nos abençoar hoje com a sua palavra. Hoje nós não vamos fazer a parte do louvor, que eu estou com a minha garganta um pouco infeccionada, estou até com dificuldade para falar, mas não vamos deixar de fazer a nossa EBD. Deus abençoe meus irmãos e vamos aqui, sem mais delonga, começar a fazer a leitura para ver se tem condição de terminar a aula de hoje. Vai pegar do capítulo 16, do versículo 7 até o final do capítulo 17, que é quase que um assunto só. Nós vamos ler e depois nós vamos discorrer um pouco daquilo que Jesus está fazendo. Temos que entender que Jesus aqui está preparando o seu colégio apostólico para enfrentar um dos piores momentos que eles iriam viver desde que foram convocados para esta fileira de soldados do reino de Deus. Eles haviam sido convocados, Jesus passou um bom período de 3 anos, aproximadamente 16 meses com eles, criando um laço de amizade, de um relacionamento profundo e sincero. Eles passaram a ver o homem Jesus como um grande líder, e agora aqui eles começam a entender que Jesus não é um grande líder, Jesus é o enviado de Deus. Jesus está dizendo que naquele dia vocês entenderão. Hoje eu vos falo de maneira figurada, mas naquele dia eu vos falarei de maneira direta. E quando Jesus diz naquele dia, dia para Jesus pode ser um dia, pode ser 1000 anos, um dia pode ter 24 horas, ou um dia para Jesus, como o assunto está sendo aqui discorrido, pode ser apenas alguns segundos ou minutos, que Jesus fala que naquele dia eu vos falarei abertamente, e de repente os próprios discípulos vão perceber que agora ele já não fala mais figura, está falando de maneira direta. Então você vê que Deus, na sua revelação, ele tem uma escada de valores, mas isso não impede ele, muitas das vezes, de avançar ou de retroceder para fazer o seu povo entender o propósito da sua vinda, que Jesus vai nos revelar, que é dar a vida eterna para o homem. Deus quer tirar o homem desse estado limitado de morte e quer dar a ele a vida eterna. E que este homem seja parecido com Deus por meio da santificação, que é o caráter de Deus que é colocado no nosso homem interior, que não nos permite andar desenfreadamente no pecado. Quando o crente não tem a santificação nele, ele não tem esse DNA do caráter santo de Deus, ele se entrega a qualquer tipo de pecado. Mas quando você tem, nem que o diabo te amarre, você não vai amar e nem ter prazer no pecado, porque você aprendeu e nasceu de Deus e ama a Deus. É a grande diferença da vida do que serve e do que não serve a Deus. Então o Senhor está revelando aqui seu colégio apostólico, o fato imediato que eles iriam viver. Jesus vai falar: vocês vão todos se dispersar de mim, mas eu já estou falando para que quando acontecer vocês venham lembrar disso que eu estou falando. Então o que Jesus está preparando o nosso coração, ou seja, o coração do colégio apostólico, é para passar por um momento de dificuldade. Muitas das vezes Deus, na nossa caminhada, Ele nos prepara para passar por um momento de dificuldade. Quando Deus prepara, é porque Deus quer te aprovar. Deus já está te preparando e ao mesmo tempo te aprovando, te capacitando a você a resistir, a você suportar, a você ser mais que vencedor em Cristo Jesus, por meio da palavra da santificação, a qual Ele venceu o mundo, o diabo e a carne. E a mesma arma poderosa nos é legada, ou seja, nos é dada por Deus, para que o homem possa adorar ao Pai. Para que, assim como Deus foi glorificado em Cristo, como Deus era glorificado em Cristo, Cristo fazia cumprir nele a palavra de Deus. Nós hoje glorificamos a Cristo
porque Deus deu a Jesus e Jesus dá à igreja. E a igreja precisa de andar nesta palavra para glorificar o nome de Cristo, para glorificar o nome de Deus. Vamos fazer a leitura aqui. Capítulo 16 do Evangelho de João, disciplina João, Evangelho de João. Capítulo 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, não creem em Jesus, é pecado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, ou seja, da justiça, porque Deus aceita esse cordeiro, e Deus vai o tomar para si, ele vai ser o nosso intercessor ao lado do Pai, e nós não o veremos mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, perdeu toda a autoridade. O Senhor venceu por meio da obediência e por meio da cruz, por meio da morte e da ressurreição. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco mais e me vereis, e outra vez um pouco mais e ver-me-eis, ou seja, não me verá e um pouco mais me verá. Vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido um homem no mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada pediste. Pedi em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido, e eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos seus discípulos. Agora ele fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: crede agora? Eis que vem a hora e a chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado. Todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, contudo eles são do mundo, contudo eu não o sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em ti, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque amaste-me antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém te conheci, e também este compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, no nome de Jesus. Como eu estava dizendo na introdução, Jesus está preparando seu colégio apostólico para passar por algo inédito até aquele momento. Jesus seria preso, Jesus levaria uma surra na casa do sacerdote Anas e Caifás, na reunião que parte do sinédrio, ou todo o sinédrio ali estava. Jesus apanharia, seria humilhado, e o Senhor vai dizer para ele, aqui, Jesus vai dizer, eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus está preparando o seu colégio apostólico para enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida de discípulos, e para passar com Jesus um dos momentos mais difíceis do seu período existencial, quando o Cristo
vai tabernacular no homem Jesus. Nós temos que entender que há duas naturezas aqui. A natureza humana, que clama a Deus Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a natureza divina, que de maneira imediata entra, mas que cumpra em mim a sua vontade. Porque o humano e o divino se unem em uma simbiose perfeita, uma dependência perfeita. Deus, ele se faz homem, o Filho se faz homem. E como o Filho, ele é Deus, é o Filho do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus estava no homem Jesus reconciliando o mundo consigo. Normalmente, o judaísmo não consegue compreender isso aqui porque eles dizem que Deus é um só e acham que Deus não se divide. E normalmente o cristianismo, nós falamos, mas também não entendemos na íntegra. Estamos no mesmo degrau de entendimento do próprio povo judeu que pratica o judaísmo. É algo que Deus deixou escrito que não é mensurável pela mente humana. Nós não conseguimos mensurar isso. Mas por que nós cremos? E o povo, muitas das vezes, que pratica o judaísmo não crê. Isso é aceitável. Por quê? Nós cremos, a igreja crê nisto, mas o judaísmo não crê e outras religiões não crê. Porque eles não receberam o Consolador. Porque ao Consolador convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Jesus faz aqui a escada de valores da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. E quando vier o Consolador, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo, né? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, Jesus, em 3 palavras, ele fala do começo, né, da promessa, Gênesis 3,15, de todo o percurso e do fim do ministério do Messias, do Messias, do Cristo. Ele veio para trazer a vida eterna, ele veio para, quando veio o Consolador do mundo, o pecado da justiça, né? E do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e da justiça porque o príncipe deste mundo, né? Do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado, ou seja, fala da justiça divina, que ele enviaria o Cristo, do pecado, que o Cristo veio e os homens não crêem nele, e do juízo, que Satanás perdeu toda a autoridade sobre a vida dos homens. Então é difícil as pessoas às vezes equacionar isso aqui, entender o que Cristo está nos revelando, porque é algo profundamente espiritual, é algo que precisa de ter uma mente dentro de uma maturidade espiritual, e só alcançamos isso, não se alcança isso aqui estudando somente a literatura humana, se alcança aqui conhecendo e prosseguir em conhecer ao Senhor, é por meio da revelação, é por meio da intimidade com Deus. Então eu creio em tudo que Jesus está falando aqui, que Ele é o Filho, que Ele é Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele sempre esteve com Deus, antes mesmo da fundação de todas as coisas, antes que o mundo fosse criado, o cosmo fosse criado, Ele já existia em Deus, porque Ele vivia em harmonia perfeita com o Pai, eles não se separam. Deus vai fazer algo tão tremendo que o homem é incapaz de crer. Por mais que eu fale, eu não vou conseguir aquilatar o que Cristo está revelando. Seria uma hipocrisia e um orgulho, uma vaidade profunda eu dizer para você, não, eu sei na íntegra o que Jesus está falando aqui. É mentira, não tem teólogo que sabe. Nós especulamos, falamos, tateando, tentando encontrar uma verdade, mas a verdade que Cristo nos revela é essa, mas nós não conseguimos entender. Mas naquele dia nós vamos entender tudo o que Jesus quis revelar ao seu povo. Por quê? Porque nós o veremos como eles são. Nós o veremos a Deus naquele dia, no dia do juízo, quando a igreja estiver glorificada, exaltando, louvando a Deus, que o mundo estiver totalmente no domínio do Todo-Poderoso, quando o trono for estabelecido e o reino pelos séculos dos séculos sem fim estiver vigorando. Então a igreja vai ver
quem é esse Deus, a pessoa desse Deus, nós vamos saber como Deus fez todas as coisas. Mas por enquanto nós cremos no que está escrito. Mas por que eu creio, pastor? É privilégio meu? Não, é porque o Consolador está em você. Esse que veio em nome de Jesus, veio para nos guiar em toda a justiça e em toda a verdade. Aí Jesus vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse, que há de receber, por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo glorifica a Jesus, porque o Espírito Santo recebeu do Cristo esta missão, assim como ele recebeu do Pai, glorificar o nome do Pai, e cumpriu como Jesus glorificava o nome do Pai. O nome do Pai era glorificado quando Cristo cumpria com a palavra de Deus, quando ele andava nos passos da obediência da palavra de Deus. Isso se chama santificação, quando nós norteamos a nossa vida por meio desta palavra. Então ele glorificava o nome de Deus. Como o Espírito Santo glorifica o nome de Deus? O Espírito Santo está convencendo o mundo da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo é que está na igreja dando capacidade do homem, ainda que não entenda na íntegra tudo aquilo que Cristo revela, ele acredita, ele abraça, porque esta é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo glorifica a Cristo quando ele faz a obra de Cristo, quando ele nos convence que Jesus é o nosso Salvador e Senhor de nossa vida. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então tudo que nós recebemos do Espírito Santo pertence a Cristo, porque o Pai tem dado em suas mãos, que o Pai confiou nele. Jesus vai dizer para eles assim: olha, um pouco e não me vereis, outra vez, um pouco e me vereis. Jesus está falando aqui que ele vai ser capturado, vai ser julgado, examinado, morto, e depois ele vai aparecer novamente para o seu colégio apostólico. Jesus está falando: então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco não mais me vereis, e outro um pouco e me ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Jesus, esse um pouco aqui, Jesus está falando do momento que ele passaria os 3 dias sepultado no seio da terra, cumprindo com a vontade, o projeto e os propósitos, os planos de Deus. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, eu vou ser preso. É isso que Jesus está falando. Hoje nós entendemos isso, porque ele nos revela, ele deixou escrito, e nós sabemos que ele falava de ele ser capturado, de ele ser levado à casa de Anas e Caifás, de ele ser julgado, depois entregue aos romanos, ser julgado, apanhar, ser destruído ali, moído, quebrado, crucificado, morto. Passa os 3 dias conforme ele havia falado e ressuscita com poder e grande glória e aparece para a sua igreja. Aí Jesus vai dar agora o exemplo da mulher. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada pedistes, até agora nada tens pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora,
em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então Jesus está dizendo para o seu colégio apostólico, olha, em outras palavras, nós hoje entendemos porque a revelação ela não é algo que confunde, ela é completa. Se você prosseguir, você vai ver que logo depois Jesus vai ser capturado, vai ser levado para a casa do sacerdote, lá ele vai apanhar, lá ele vai levar soco na sua face, vai levar coça de cana, né? Era tipo um bastão que eles tinham. Vão bater muito em Jesus na casa de Anas e Caifás, depois vão levar para a corte dos romanos, ele vai apanhar muito de chicote, de azorrague, porque os romanos batiam de azorrague, e eles vão apanhar. Jesus vai levar soco na face dos soldados romanos também, vai ser humilhado, vai ser crucificado, vai ser morto. Então Jesus está falando assim, e vocês como uma mulher que está grávida, vocês vão sentir tristeza, vocês vão sentir dor, vocês vão querer fugir, vocês vão passar por um momento muito difícil, mas isso vai ser só um momento, porque tudo que eu tenho vos falado vai acontecer paulatinamente. Vocês vão passar pelo momento da dor de parto, quando a mulher está para dar a luz, ela sente muita dor, ela grita, porque diz que a dor é insuportável, mas depois que é nascido o filho, vocês vão se esquecer de todo sofrimento, que a vossa alegria ninguém vai tirar. Por que ninguém vai tirar? Porque o Espírito Santo, a partir da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo nos é dado. Quando Jesus nos dá o Espírito Santo, a igreja muda radicalmente, totalmente, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, ou seja, Jesus falou que ele falaria claramente, parece que era para um momento futuro, distante, mas Jesus começa a se revelar de maneira profunda. Então eu vim para o mundo e vou ser tirado desse mundo. Jesus agora está falando da sua morte, mas ele não sabia como isso seria. Jesus vai ser capturado, Jesus vai ser levado à casa dos sacerdotes, Jesus vai ser ali examinado por eles, Jesus vai apanhar, vai levar soco na face, vai ser humilhado, depois vai ser entregue às autoridades romanas para apanhar, ser humilhado, ser crucificado, ser morto, mas ressuscitado com poder e grande glória, para a honra e glória do nome do nosso grande Deus. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisa que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. O colégio apostólico está falando o que eu acabei de te ensinar agora aqui. O homem crê porque entende que Jesus veio de Deus. O homem passa a crer e acreditar, ser firme na sua crença, permanecer firme no caminho, porque o Espírito Santo está nele. Porque se tivesse o espírito religioso em nós seríamos confundidos pela doutrina do mundo, pelo poder do mundo, pela isca do mundo que é o pecado. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, olha, vocês vão me deixar só. Mas lembre-se de uma coisa, eu não vou estar só, o Pai vai estar comigo. Esse pedaço dessa revelação que Cristo está falando aqui é algo que merece uma atenção especial de cada um de nós. Há momentos em nossa vida que parece que está tudo errado. Coisas que acontecem que você não tem domínio, eu não queria isso. E não adianta você espernear, pular, aconteceu, o diabo fez. Como você suportar todas essas coisas? Se você tiver um pensamento negativo e achar e se colocar na posição de coitadinho, né, autocomiseração, de dizer, meu Deus, eu não merecia isso. Se você se valorizar demais, ao ponto de você achar que você não merecia, você não é digno de passar por isso, achar que você é algum tipo de querubim, algum anjo ou um semideus, você vai perecer.
Mas se você, em meio à covardia, à falsidade, à tribulação que você está vivendo, você firmar o seu coração em Deus e falar assim: eu sei que o diabo está fazendo isso comigo, eu sei que o diabo está querendo me destruir, eu sei que Satanás tem preparado tudo para me levar à desgraça, mas eu creio que tu é Deus e creio que tu está comigo e o Senhor tem o melhor para mim. Então você está dizendo para o Pai assim: eu entrego minha vida nas tuas mãos, faça dela o que tu quiseres, e Deus vai dizer para você assim: eu aceito, e Ele vai entrar com a providência, a provisão, e vai mudar o momento de vergonha em glória. Ele vai tirar você do monturo e te colocar entre os príncipes do povo dele. Mas tudo tem o que? O processo. Jesus está falando aqui do processo. Olha, vocês estão aqui comigo. Esse evangelho da barriga cheia, esse evangelho do você pede, Deus dá, e você vai lá glorificar, e glória, glória, eita, manto, terra, e vai lá, aleluia. Esse evangelho é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou, você vai ser confrontado pelo mundo, você vai ser perseguido pelo mundo. O mundo vos odeia. Por que o mundo odeia o crente? Porque o crente pratica a palavra de Deus. Porque o mundo odeia o crente pratica a palavra de Deus. Porque o mundo, né, ele está odiando aquele que é nascido de Deus, porque ele faz a vontade de Deus. A moral aqui é essa. Mas você tem que entender que mesmo em meio a toda essa tribulação, Jesus vai dizer: porque o Pai está comigo, eu não vou ficar sozinho. Então parece que você está sozinho aí na sua casa, nessa situação que você está passando no meio da sua família. Parece que você está sozinho aí, as pessoas estão te traindo, estão fazendo um monte de judiaria. Não, está sozinho não. Muitas das vezes Deus permite, as pessoas vão se escandalizar, mas depois vão ter que conhecer quem é você. Eles vão ter que saber quem é você. Eles vão ter que olhar e falar: ó, aqui perto de mim tem um homem de Deus, aqui perto da minha casa tem uma pessoa de Deus, independente do que o diabo fez com você. Porque falar que é de Deus, oh, glória, de barriga cheia, bolso cheio de dinheiro, todo mundo aplaudindo você, é facinho, é mole. Tem muita gente aí com duas caras, cara de peroba, vivendo uma vida de promiscuidade, de iniquidade, de roubo, de devorar, né, na própria nação, roubando a política, roubando dentro da igreja, vivendo de qualquer maneira, praticando toda a sorte de pecado, e está lá, ó, com aquela cara de peroba de santo. Nem por isso Deus está com ele. Muitas das vezes ele está indo porque Deus está permitindo. E muitas das vezes você vê alguém sofrendo, sendo pisado, sendo perseguido. Por quê? Porque muitas das vezes Deus está com ele. Deus estava com os sacerdotes no templo, tudo vestido com roupa de linho, né? Os filactérios, aquelas roupas bonitas, aqueles trajes religiosos, moravam em bela casa, comiam da melhor comida, iam nos melhores restaurantes da cidade, andava com os melhores e os mais belos e lindos anéis, moravam nas maiores e mais belas casas da época. Deus estava com eles? Não. Mas eles estavam vivendo e comendo do bom e do melhor? Sim. Aparentemente parece que Deus está presente? Sim. Mas na íntegra Deus está presente? Não. Aí você olha para o colégio apostólico, todo mundo perseguido pela religiosidade do judaísmo da época, dos saduceus e de outros que estavam ali perseguindo Jesus, depois até pelo próprio governo romano. E eles estão ali acuados. Esses homens não têm a graça de Deus? Sim, têm a graça de Deus. Por que perseguem ele? Porque eles guardam a palavra de Deus, andam na palavra de Deus. Por isso o mundo vos odeia. Jesus vai dizer: certas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Quer ter paz em Jesus? Estou vivendo uma luta, estou passando por um problema, mas eu tenho paz porque eu sei que Deus está comigo. Por quê? Você conhece o teu assentar, o seu levantar. Ninguém melhor do que você para saber que você vive uma vida de entrega a Deus, para saber que você vive uma vida dependente de Deus. Então, o que fazer mediante a tudo isso que muitas das vezes está acontecendo conosco? Somos caluniados, perseguidos, acovardados, injustiça, toda a sorte de impureza, de coisa errada está acontecendo contigo, mas você tem um caminhar decente.
As próprias pessoas às vezes, mas como é que pode? Esse camarada é uma pessoa decente, um camarada honesto. E olha o que está acontecendo. As pessoas não querem ver, porque muitas das vezes ignoram as verdades que estão arroladas dentro de tudo que está acontecendo. E gostam, são hipócritas, gostam de ver o que convém. Se entregam à fraqueza e começam a falar, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos ver além do fato, além daquilo que está acontecendo. Vamos examinar para que não venhamos a ser pego julgando a própria obra que Deus está realizando. Então o que acontece? Será que eles eram aprovados por estar vivendo, comendo da melhor comida? Não, nem sempre, nem sempre. Não é uma via de regra, mas nem sempre são aprovados. E os discípulos que estavam perseguindo, iam para o monte, não tinham uma boa casa, eles eram amaldiçoados? Será que era algum tipo de pecado que eles viviam? Não, eles estavam fazendo a vontade do Pai, que o próprio Cristo nesse texto vai dizer que eles reconheceram que Jesus era enviado de Deus. E Jesus vai dizer, Pai, então eu quero que o Senhor abençoe eles. Eu rogo para que eles sejam abençoados. Mas se você olhar a vida dos discípulos que se tornam apóstolos, foi uma vida abençoada? Sim. Numa visão espiritual, numa visão de pessoa saudável, sadia, foram homens abençoadíssimos, tiveram o privilégio de receber a graça do Espírito Santo, foram convencidos da justiça, do pecado, do juízo, tiveram a vida de intimidade, de relacionamento com Deus, mas nem por isso deixaram de ser perseguidos pelos religiosos, nem por isso deixaram de ser perseguidos pela autoridade romana, nem por isso eles viveram a vida de mar de rosa. A maioria dos discípulos tiveram mortes horrorosas. Por quê? O mundo vos odeia. O mundo, quando Jesus fala aqui, é o filho do diabo, é aqueles que jaz no maligno, é aqueles que estão totalmente dominados pelos prazeres da carne e vivem pela direção do pecado, ou seja, o pecado é que governa eles. Então ali há o ódio, a mentira, a falsidade, a covardia, a ganância, há toda a sorte de impureza. Então você tem que ter uma vida com Deus para você entender que tudo que o Senhor nos fala é para que o homem cumpra com a sua palavra. Isso não vai agradar o mundo, isso não vai deixar o mundo olhando para você e falar, nossa, que lindinho, que maravilhoso, olha como ela é linda, como ele é bonito. Não, o mundo vai olhar para quem faz a vontade de Deus e vai odiar. Jesus disse, eles me odeiam porque eu faço a vontade do Pai. E conforme me odeiam, odiarão a vós também, porque vocês vão fazer a minha vontade, vocês vão andar na palavra que eu vos dei. Aí o capítulo 17 diz assim, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo eram teus e tu nos deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ou seja, para você crer em todo o projeto e o propósito do divino, você precisa de receber a palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes você vê o praticante do judaísmo, ele ainda continua cego quanto à revelação da Escritura, porque ele não consegue receber o Evangelho. Ele diz que ele tem a Torá, ele tem o Pentateuco, não quer, ele fechou o coração. Então, para um coração fechado, não há como esse coração fechado ser habitado pelo Senhor. O Senhor bate a porta para ver se abre. Bate a porta como? Eu sou o Messias, eu vim, eu cumpri com a vontade do Pai. Vocês creem? Eles não creem porque eles têm Moisés e os profetas.
Eles rejeitam o Mashiach. Agora, quando eles abrem o coração, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas aquele que crê pode receber, esse recebe, e Deus começa a revelar a ele a sua palavra, e ele então se converte a Cristo, ele se converte a Deus, por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as suas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós o somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O que Jesus está falando? Pai, eu já não estou mais no mundo. Daquele momento em diante, Jesus já estava entregue nas mãos de Deus. Ele já sabia que ele ia enfrentar a corte da casa de sacerdote Ana e Caifás. Ele já sabia que ele ia ir para a corte romana. Ele já sabia que ele ia enfrentar a cruz. Ele diz, eu não estou mais no mundo, eu estou entregue à sua vontade, ao seu propósito, aquilo que tu quer que aconteça comigo. Eu já me entrego em suas mãos, eu já me lancei em tuas mãos como o cordeiro que vai ser oferecido em holocausto. Eu aceito morrer por estes a qual eu tenho amado e tu tens amado, e aqueles a quem tu tens amado eu tenho dado a tua palavra, eles têm crido em mim e crido em ti, têm te aceitado, e eu agora me entrego nas tuas mãos, estou pronto para ser oferecido como sacrifício. É isso que Jesus está falando aqui. Aí ele vai dizer, quando eu estava no mundo. É interessante que nós temos que entender aqui. Jesus, ele agora ele dá uma revelação profunda. É quando eu estava no mundo, mas ele está ali do lado dos apóstolos, está ali. O que Jesus está dizendo? Quando um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, senhora, um ser humano, mergulha para dentro da vontade de Deus, que ele mergulha para satisfazer a vontade de Deus, ele abandona o mundo, ele abre mão da vida desse mundo, ele já não faz parte mais desse mundo. Ele está vivendo aqui, mas não é desse mundo. É por isso que muitas das vezes as pessoas que assim vivem passam a ser odiadas pelas pessoas, perseguidas pelas pessoas. E aqueles que os perseguem não sabem por que os perseguem, mas simplesmente os perseguem. Por quê? O espírito que está naquela pessoa é de Deus. O espírito que está naquele que o persegue é o espírito do mundo. Por isso, muitas das vezes, você está sendo perseguido. Isso, às vezes, dentro de casa, no trabalho e dentro da igreja. Em toda a parte da sociedade pode acontecer isso aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, quando Jesus estava com seus discípulos, nós vamos ver isso, que quando aquela turba chega, né, aquele grupo de soldados, escribas, que faziam parte do templo, foram enviados pelo Sinédrio para prender Jesus, nós vamos ver que Pedro, ele vai lançar a mão, vai cortar a orelha de Malco, como nós conhecemos a passagem, mas Jesus vai ver os soldados vir para cima de Pedro, provavelmente poderia até mesmo matar Pedro, porque eles andavam com armas, para a sua defesa e defesa do templo. Jesus vai se antecipar, vai dizer, calma aí, pega a orelha de Malco, cola e diz, deixai-me, vocês querem mim, é a mim que vocês querem. Jesus vai o quê? Proteger os seus apóstolos, seus discípulos, as suas ovelhas. E naquele momento Jesus vai ser preso e eles vão ser dispersos. Não prenderam nenhum dos discípulos de Jesus naquele momento, só prenderam Jesus. Por quê? Jesus rogou a eles. E quando Jesus falou com eles, olha, não coloque a mão deles, é a mim que vocês querem. Eles foram cegos pela autoridade da revelação daquilo que Cristo passou imediatamente para eles. Ou seja, você vê o poder de Deus ativo agindo em favor da sua igreja.
e permanecendo com o projeto e o propósito de Deus, que era Cristo ser preso para ser interrogado pelo Sinédrio, examinado e separado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ser levado à corte de Roma e também aceito para ser crucificado e ser morto, para ser ressuscitado, para que nesse ínterim de tempo a igreja tivesse vivendo as dores de parto. A igreja naquela época, colégio apostólico, sentindo tristeza, dor, medo, por isso que eles se trancam no cenáculo e vão orar a Deus, estão com medo. O que está acontecendo? Mataram o mestre, agora vão matar a nós também, vão nos perseguir a nós. Começaram a ficar atônitos, perplexos com tudo que estava acontecendo, e de repente o Senhor aparece para eles dentro do cenáculo, porque o Senhor é aquele que cuida da sua igreja, é aquele que cuida das suas ovelhas, é aquele que garante a vitória, é aquele que Jó diz lá na sua revelação, capítulo 42, bem sei que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus projetos pode ser frustrado, nada pode frustrar os planos, projetos e os propósitos de Deus, principalmente na sua vida, a qual Deus tem pregado a sua palavra e você tem aceitado. Aí Jesus vai dizer, agora vou para junto de ti, eis tu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo, assim em si mesmo, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo odeia o crente? Porque muitas das vezes você é odiado porque você tem a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, você anda na palavra de Deus, principalmente pela santificação. Se você fosse igual ao mundo, o mundo te amaria. Como você é diferente do mundo, o mundo te odeia. Se a igreja aceitasse toda sorte de imoralidade, se a igreja fosse uma porta larga aberta, recebendo, vinde como estás, permaneça como estás e viva como estás, o mundo nos amaria muito. Seríamos iguais a ele, vivendo atolado na iniquidade, na bebedeira, na jogatina, na prostituição, no homossexualismo, lesbianismo e toda sorte de pecado e quebra de mandamentos e preceitos divinos. Seríamos iguaizinhos a ele, então ele nos amaria, porque o mundo ama o que é seu. Porque o mundo religioso da época, o mundo político, os homens não amaram a Jesus, porque Jesus confrontava os seus pecados por meio da santidade de Deus, que era a pregação desta palavra. Jesus está preparando a sua igreja, o seu colégio apostólico. Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês. Assim como perseguiram a mim, vos perseguirão a vós também. Porque se eu guardo a palavra daquele que me enviou, e ele me persegue, também vos perseguirão a vós, porque eu vos enviarei a minha palavra, e sei que vocês vão aguardar, e se guardar, serão perseguidos, o mundo vos odiará. Aí Jesus vai fazer a oração sacerdotal. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o que revela que você não é do mundo é a guarda da palavra de Deus. Quando você não guarda a palavra de Deus, você é do mundo. O que é guardar a palavra de Deus? É caras e bocas? É aparência? É só garganta? Você só fala, mas não faz? Por trás dos bastidores, você passa aí 40, 50 anos no pecado e aparece diante do Todo-Poderoso com aquela cara de peroba, grande vencedor. Nenhum dos sacerdotes que serviram durante décadas antes de Cristo vir, quando Jesus estava vigorando com o seu ministério, na partida de Cristo, eles estavam agradando a Deus, nem por isso puderam também entrar no gozo do Senhor, no descanso do Senhor. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como Jesus pode guardar os seus seguidores do mal? Como Jesus pode guardar os seus seguidores neste mundo? A resposta é imediata, está no texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é santo, porque ele obedecia a Deus. E a igreja só é santa se obedecer ao Cristo. A igreja só é de Deus se estiver dentro do projeto e o propósito do Cristo. A igreja só é amada por Deus se ela revelar para Deus o Cristo na sua santificação por meio desta palavra. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, versículo 19 do capítulo 17, para que eles também sejam santificados aonde? Na verdade. A verdade é isto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui Jesus já está fazendo essa oração sacerdotal. Jesus está transcendendo o tempo e o espaço. Jesus está chegando no pastor Américo hoje. Jesus chegou em você no dia que você se converteu. Não rogo somente por estes, os presentes, os imediatos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, futuro, distante, próximo e imediato, por intermédio da sua palavra. Eu acreditei em Jesus pela pregação desse evangelho. Então ele rogou por mim para que eu viesse a suportar as afrontas do mundo, para que eu pudesse viver mesmo debaixo de covardia, mesmo debaixo de planos e projetos de Satanás. Deus vai me proteger, me guardar e me fazer passar em triunfo. Nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vê que aqui Jesus, na oração do Cristo, ele está revelando algo profundo aqui. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, ou seja, a palavra é do Pai para a humanidade, para lhes dar a vida eterna, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Quando Jesus fala assim, ó, também sejam eles em nós, Jesus está se tornando um com Deus. Então ele diz que ele é humano e é divino aqui nessa oração, e ele é divino e é humano por meio do homem Jesus. Isso não é concebível na cabeça de um praticante do judaísmo, nem de uma pessoa que pratica uma religião que ela não crê em mais de um Deus, mas o próprio Deus se revela de maneira poderosa. Como explicar isso? Você não vai conseguir explicar. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Que glória é essa que Jesus tem transmitido? Que é isso? Que glória é essa? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Que unidade é essa? O que pode fazer essa unidade? É a palavra de Deus, meu irmão. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Que glória é essa que Deus deu a Jesus? A palavra da reconciliação. Quando andamos na palavra de Deus, aí você fica entristecido muitas das vezes, porque você vê a igreja hoje pregar tudo menos o evangelho. Vê a igreja pregar todas as coisas, prega prosperidade, prega a cura do corpo, prega riqueza, prega bens materiais, mas não prega que o homem precisa de se santificar em Cristo Jesus para ter direito à vida eterna e à árvore da vida. Não prega que o homem tem que abandonar o pecado, a imoralidade. Por isso as pessoas hoje praticam a imoralidade, o crime, são vistos como pessoas de alto padrão. Fulano é um grande sinal. Não, você é um covarde, um criminoso, um sem vergonha na cara. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Onde Jesus está?
Aqui é Jesus o homem. Onde Jesus está? No centro da vontade de Deus. Pastor Américo, qual é o centro da vontade de Deus? Andar nesta palavra. Nesta palavra. Lê essa palavra. Tem gente que fica lendo o livro de A, de B e C, lê o livro 2, 3 vezes e continua a mesma coisa. Mas você não quer ler essa palavra. Procura examinar essa palavra. Procura comê-la. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja para sempre. Como o amor pode estar dentro do ser humano? Quando essa palavra estiver dentro de você. Como o amor pode permear o coração de um ser humano? Quando essa palavra estiver dentro de você. Por isso que agora nós estamos passando por um momento difícil, algo que deixou o mundo perplexo. Nós vimos aí esse partido, né? Para mim é um partido do inferno, do diabo. Eu chamo de demônios vivos, que invadiram Israel, mataram criança, degolaram criança, mataram, destruíram famílias inteiras em nome de um ideal que nunca vão ser alcançados. Na verdade, ali nós estamos vendo o ódio, a desgraça unida contra um povo, contra uma linhagem, só porque são semitas. E não sabe que Sem também é filho de Noé, que são descendentes de Adão. Então eles estão dentro de um parafuso religioso, de uma loucura religiosa, porque não conhece o nome do Senhor, não estão no Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós entendemos a revelação divina. Quando nós amamos a Deus de verdade, não tem espaço para o diabo, para o Deus desse século cegar o nosso entendimento e nos fazer instrumento do seu uso. Quando nós amamos esse Deus, nós entendemos essa revelação, que o Filho de Deus veio, habitou entre nós e nos enviou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, para nos guiar em toda justiça e em toda verdade. Precisamos ler esta palavra, porque é ela que nos guia na justiça e na verdade, é ela que nos leva aos pastos verdejantes, é ela que refrigera a nossa alma, é ela que vai nos levar ao encontro de Deus e realizar as obras de Deus. Não é a vontade de um partido, não é a vontade de um segmento religioso que nós temos que seguir, executar, mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem ame-se uns aos outros, assim conforme eu vos amei. É que o homem se santifique na palavra de Deus, assim como Cristo se santificou e glorificou a Deus no seu corpo, no seu período existencial. O homem hoje tem a capacidade, a condição de glorificar a Deus no seu corpo e no seu período existencial, quando ele pratica a palavra de Deus, quando ele contempla a Deus por meio da prática da sua palavra. Então, porque hoje nós estamos vendo as coisas mudarem, as pessoas se tornarem materialistas, sentam na cadeira de Moisés e acham que o céu é algo particular de uma religião. Não, o céu é de Deus. A salvação é de Deus e por meio do Cristo, e não tem conversa, Deus não negocia isso. Então que venhamos a entender que Cristo não nos deixou órfãos com a sua ascensão aos céus, ou seja, com a sua volta aos céus. Ele nos enviou o Consolador, que nos ensina a andar nesta palavra em toda a justiça, em toda a verdade, na prática da santificação, na prática do amor perfeito. Ninguém pode dizer que tem um sentimento de amar alguém. Amor não é sentimento, amor é mandamento. E quando nós cumprimos com esse mandamento e aprendemos a amar por meio deste mandamento, o nosso amor é perfeito, e o nosso amor glorifica a Deus, e o nosso amor exalta a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Então eu quero te convidar a você praticar este amor, a andar neste amor, a ter esse Espírito Santo da verdade que nos guia em toda justiça. O mais, na próxima semana nós vamos continuar no capítulo 18 do Evangelho de João, aonde
começa a falar o fato da cruz do Cristo, entendendo que Jesus não se entrega como um mártir, ele se entrega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não vai para lá porque foi preso, confundido com o Messias. Jesus vai ser preso porque ele é o Messias. Jesus vai se entregar porque ele é o Cordeiro de Deus. Jesus vai fazer a vontade do Pai. Tudo que acontece é Deus sendo glorificado no Filho por meio da obediência. Quando você obedece a Deus, o nome de Deus é glorificado. Muitas das vezes você obedece a Deus de maneira que as pessoas que estão olhando para você é algo depreciativo. Não é legal, olha o que ele está suportando, olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo. Não interessa aquilo que você está passando ou vivendo, o que interessa é que o nome de Deus tem que ser glorificado. Então vamos obedecer ao nosso Pai e vamos ser um com Cristo por meio da obediência a esta palavra. Que o Espírito Santo possa falar em seu coração. Ore para que a minha garganta melhore. Eu já estou quase perdendo a voz, não conseguindo falar. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa te guiar em toda justiça, em toda verdade. Lembre-se, para você ser verdadeiro filho de Deus, você tem que estar nesta palavra. Se essa palavra estiver ausente das suas práticas, do seu cotidiano, do seu dia a dia, você não é filho de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Na próxima semana, Escola Bíblica Dominical, Disciplina Evangelho de João, capítulo 18. Um beijo, um abraço para você. Ore por nós no nome de Jesus.